Chegou o dia, chegou a hora. Bahia e Fluminense é nessa noite de quinta-feira. Jogo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025. Canal Meu Tricolor chegando nessa manhã de quinta para poder te passar esse vídeo completo de pré-jogo, todas as informações e o que esperarmos de Fluminense agressivo contra o Bahia. Eu te conto nesse vídeo depois da vinheta. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de cada um de vocês. Hoje é 28 de agosto. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por esse dia especial, quinta-feira, uma quinta-feira maravilhosa para mim e para você, e que seja uma quinta-feira de vitória do nosso Flusão. Um primeiro passo super importante para a gente definir no dia 10 de setembro a nossa vaga à semifinal da Copa do Brasil no nosso Maracanã. Beleza pura? Quero que vocês recebam um grande beijo, um grande abraço, com todo carinho. Quero agradecer a tua amizade, agradecer a tua parceria. Beleza pura? Bom, tem muitos assuntos para poder falar nesse vídeo, tá? Quero pedir a tua força, que é muito importante para mim. Sempre quando a gente pede é porque realmente é importante. Se não fosse importante, a gente nem dava tanta ênfase como a gente faz aqui com vocês. Mas aperta o joinha, deixa o teu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, faz a tua inscrição. Já ultrapassamos a casa dos 32.600 amigos. E a meta, vocês sabem, é 50 mil até dezembro. Não será fácil, mas juntos a gente tem possibilidade de bater essa meta junto. Beleza pura? Comenta, deixa o teu palpite para hoje, aperta o botão de hypar, isso ajuda muito mais ainda, tá? O nosso canal a seguir crescendo. E claro, como que você ajuda muito mais o canal? Compartilhando. Manda esse vídeo nas tuas redes sociais, pede para alguém falar, cara, dá uma olhadinha aí, se inscreve no canal aí, entendeu? Precisa nem ver não, se vê melhor, né? Mas precisa ver não. Dá o like, se inscreve no canal porque o amigo Fagner precisa da nossa ajuda. Então, conto muito com o empenho e com a parceria de todos vocês. Show de bola? Sem mais enrolação. Copa do Brasil, hoje quinta-feira, ontem já teve 3 jogos, vou falar para vocês aqui. Bahia e Fluminense, hoje logo mais às 19h30 na Arena Fonte Nova, primeiro jogo na casa do Bahia. A transmissão dessa partida, ela fica por conta da Sport TV e da Premier, beleza pura? O último confronto foi pelo Campeonato Brasileiro, lá mesmo na Arena Fonte Nova. Jogão, 3-3, foram 6 gols e muitas possibilidades. Foram 2 viradas. O Fluminense sai na frente, o Bahia vira e o Fluminense virou para cima do Bahia, né? E o Bahia quase que vira no finalzinho. O Freitas puxou o Jean Lucas muito acertadamente e impediu ali a derrota do Fluminense. Mas jogamos de igual para igual com um time alternativo. Só que hoje já quero informar a todos vocês, a tendência é de força máxima para buscarmos essa primeira vitória nesse duelo de ida, tá bom? E aí, meus amigos, eu quero trazer a sua memória aqui. Eu sei que eu já falei, mas talvez alguém aqui ainda não escutou. O jogo de hoje faz a gente voltar no tempo, né? A gente está lutando por esse bicampeonato da Copa do Brasil. Um bicampeonato que vai nos permitir voltar para a Libertadores o ano que vem na fase de grupos, tá? E ainda nos garantirá uma premiação milionária, mais de 101 milhões, mais de 100 milhões de reais. E vamos também disputar, né, a final da Recopa Sul-Americana. Ou seja, tentaremos também o bicampeonato da Recopa Sul-Americana no ano que vem. Cara, é maravilhoso você ser campeão da Copa do Brasil. Voltando em 2007, onde a gente foi campeão, o nosso Fluminense tem esse confronto entre Bahia e Fluminense. Só foi um pouquinho diferente. O primeiro jogo foi no Maracanã e o técnico era o Joel Santana. O Fluminense não fez uma partida muito boa. Empatou em 1-1. No final da partida, a torcida vaiou e pediu a demissão de Joel Santana. Aconteceu. Joel Santana saiu. E o mesmo coro da torcida pedia
Renato Gaúcho. Este foi contratado para poder o Fluminense fazer o jogo da volta. Não estava na beira do campo, estava no camarote, mandando ali as orientações. E o Fluminense consegue um 2-2 na Fonte Nova, gol de Cícero e Soares, que passaram pelo nosso Fluminense. E o Fluminense, com empate, com um gol qualificado, com 2 gols feitos fora de casa, avançou até as quartas de final daquela ocasião e bateu o campeão no final da competição com 1-0, gol de Roger Machado, hoje técnico do Inter, lá no Orlando Scarpelli. 1-1 no Maracanã, no Orlando Scarpelli, 1-0 Fluminense, Fluminense campeão da Copa do Brasil. Então esse confronto contra o Bahia, ele nos traz, sabe, essa lembrança especial que o Bahia esteve no nosso caminho em 2007. E novamente em 2025 está o Bahia aí novamente, tá? Não tô falando que será fácil, não tô falando que será filme repetido, mas a gente precisa trabalhar para poder fazer uma grande partida e buscar essa classificação à semifinal. Classificação essa, preste atenção, 10 milhões de reais aproximadamente, o Fluminense eliminando o Bahia nas quartas de final e avançando até a semifinal. Então, uma premiação realmente muito impactante, muito importante também para o nosso Flusão, tá bom? Antes de falar para vocês do jogo de amanhã, eu quero trazer para vocês aqui justamente um Fluminense de Copas, um Fluminense diferente, sabe? Muito diferente do que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro. Quero trazer para vocês aqui agora essa imagem que você está vendo aí agora por cima de mim. Olha que coisa interessante, tá? Vocês estão vendo aí o Fluminense de Copas. Dentro dessa imagem você está vendo que tem jogos da Copa do Brasil, tem jogos da Copa Sul-Americana e tem jogos da Copa do Mundo de Clubes, tá? E eu vou falar rapidinho para vocês quais foram essas 2 derrotas, né? Apenas 2 derrotas. Jogo lá na altitude contra o Revé São José, o Fluminense com o time totalmente reserva, perde por 1-0, então tivemos essa derrota na fase de grupos da Sul-Americana. E essa outra derrota que você está vendo aí, ela é a derrota que eliminou a gente do Mundial de Clubes na semifinal para o Chelsea. Se a gente tivesse vencido, a gente faria a grande final contra o Paris Saint-Germain, tá? Então, essas são as 2 derrotas que a gente tem. Eu tô virando a página aí para vocês verem agora, porque a gente tem exatamente essas informações aí, ó. São 20 jogos, tá? 17 jogos com Renato Gaúcho no comando técnico, 14 vitórias, 4 empates e 2 derrotas apenas, o que nos garante 77% de aproveitamento. Dentro desses 20 jogos são 41 gols, 12 gols sofridos e 10 jogos sem sofrer gols. Meus amigos, tá muito claro para mim, tá? O Renato é um exímio treinador que briga muito para ganhar as Copas, tem muito título assim, ele tem título de Copa do Brasil, ele tem título de Libertadores, ele tem outros títulos também, entendeu? Então assim, cara, é fenomenal o trabalho do Renato Gaúcho no quesito Copas, tá? E a gente vê o nosso desempenho através das Copas. Então, tá muito claro para mim que entre Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o nosso Fluminense vivo, né, nas 2 competições de Copas, vai brigar, vai lutar para ser campeão. Eu não tenho sombra de dúvida com relação a isso. Se vai ser campeão ou não, eu não sei, mas o Fluminense vai brigar. O Fluminense que vai entrar em campo hoje vai dar a vida pela vitória, porque o Fluminense entende que Copa ou você mata ou você morre, é matar ou morrer. Então você joga de um jeito como se fosse uma final. Essa é a ideia na cabeça do Renato Gaúcho. Fagner não está jogando assim no Campeonato Brasileiro? Me desculpa, mas não tem a mesma entrega nas Copas do que você está tendo no Campeonato Brasileiro. Me desculpa, mas esse é o meu pensamento, tá? É o que eu penso. Falando um pouquinho para vocês agora sobre resultados de ontem, dos jogos de ida da Copa do Brasil, tá? O restante dos times, o Atlético Mineiro perdeu de 2-0 para o Cruzeiro dentro da sua casa, e o Cruzeiro deu um grande passo para se classificar para a semifinal da Copa do Brasil, tá? E quem o Cruzeiro pode pegar? O Corinthians,
que venceu por 1-0 o Atlético Paranaense na casa do Atlético Paranaense, tá? E também deu um grande passo para avançar a essa semifinal. Então, a tendência é que tenhamos de um lado, né, já a semifinal praticamente definida, Cruzeiro contra Corinthians. E o clássico ontem no Rio de Janeiro, lá em São Januário, o Vasco saiu atrás do Botafogo, né? Mas conseguiu um empate, 1-1, o jogo tá aberto, mas a gente sabe que o Botafogo jogando no Newton Santos, né, é bem forte e a tendência é que passe o Botafogo, tá? E a gente tem o jogo de ida hoje, Bahia e Fluminense. Vamos batalhar, vamos trabalhar muito forte pra gente fazer um jogo consistente e buscar essa classificação para a semifinal, quem sabe fazendo uma semifinal entre Fluminense e Botafogo. Tá nada definido ainda, tá? Basicamente o que tá definido é Cruzeiro e Corinthians. Do lado de cá, Botafogo e Vasco tá empatado e Bahia e Fluminense ainda vão entrar em campo hoje, tá? Tudo pode acontecer, ok? Essa é a grande verdade. Bom, falando para vocês agora sobre provável escalação do jogo de hoje, de Fluminense e Bahia, e também equipe de arbitragem. E o que a gente pode esperar, né, para essa partida? O Fluminense, estou colocando o campinho na tela para vocês, ele provavelmente vai a campo com o melhor time das Copas. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Com Hércules de primeiro volante, Martinelli de segundo volante e Nonato. Essa trinca de volante que dá bastante consistência no meio de campo e também dá muita agilidade e velocidade na saída da construção, na saída dos contra-ataques. Com Agostinho Canóbio pela ponta direita, Kevin Serna pela ponta esquerda e Everaldo na centroavância. Esse é o provável Fluminense para logo mais contra o Bahia, tá? O que é importante te dizer? O Fluminense tem pendurado para esse jogo, se tomar cartão amarelo hoje, não joga dia 10 o jogo da volta. Canóbio e Nonato, dois jogadores que vão jogar de titular hoje à noite. Então tem que tomar cuidado, porque se tomar cartão amarelo, tá fora do embate da volta no dia 10 de setembro. Beleza pura? Sobre departamento médico, esvaziado, não tem ninguém, tá todo mundo liberado, né? Santi Moreno talvez vai estar no banco para jogar, Lúcio Costa a mesma coisa, Ignacio já está recuperado, viajou com a delegação, Otávio também está disponível, tá? E muitas outras oportunidades. Claro que o Renato Gaúcho vai deixar muita gente de fora, porque na verdade a ideia não é colocar todo mundo no banco, até porque não pode, mas já levar toda a delegação para treinar, né? Treinar para essa partida contra o Bahia e também visando o jogo contra o Santos no domingo, no final de semana. Beleza? Vamos falar aqui do provável Bahia para esse jogo. Ronaldo ou João Paulo. João Paulo contratado junto ao Santos, né? Mas tomara que seja o Ronaldo no gol. Falhou em alguns gols do Fluminense falhou em alguns gols do Fluminense, né, no 3-3. Santi Arias pela direita, com David Duarte, Ramos Mingo, zagueiro, e Luciano Juba na lateral esquerda, com Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro. No ataque tem Kaique, Eric Pulga ou Cauli e o William José na centroavança. Esse é o time do Rogério Ceni, que tem muitos desfalques, tá? Ademir, o jogador importante, está fora. Caio Alexandre, outro jogador importante também, está fora. Gilberto, lateral direito, ex-Fluminense, também está fora. O Eric, o Canu, o Fred e o Michel Araújo, tá? Que estão em transição. O Fred e o Michel Araújo também estão fora. Michel Araújo que também jogou pelo nosso Fluminense. Então, Bahia, que é um time que está muito bem, tá? Tá invicto aí praticamente há bastante tempo, só tem uma derrota dentro de 15 jogos. Os últimos 5 jogos do Bahia são 2 empates, o empate contra o Retrô, o empate contra o Fluminense e depois tem 3 vitórias aí, tá bom? Não será um embate fácil para o Fluminense, uma vez que a Arena Fonte Nova deve receber aí mais de 40 mil torcedores, né, tricolores baianos, mas vamos, se Deus quiser, fazer a festa dos tricolores cariocas lá na Bahia nessa noite, beleza pura? Então esse é o provável Bahia para enfrentar o nosso Fluminense. Arbitragem, apita o jogo Rafael Claus. E o VAR será o Wagner Hillway, tá? Cara, a arbitragem sempre preocupa demais. E eu tô aqui com a quantidade de partidas que o Rafael Claus já apitou enquanto árbitro profissional, jogos do Fluminense. 43 vezes. Muito jogo, né?
11 vitórias que o Fluminense tem quando ele apita. 9 empates. A quantidade de vitória é 2 a mais do que o empate. E 23 derrotas. Então o nosso aproveitamento com Rafael Claus no apito é tenebroso. 32,56%. Então vamos torcer para que ele seja justo, imparcial e que não estrague o espetáculo. Mesma coisa eu falo pro VAR, Wagner Huey. Cara, se tiver um lance polêmico, é aquilo que o Renato Gaúcho fala na entrevista coletiva. O VAR não pode apitar o jogo. O VAR tem que recomendar o árbitro principal, que é o árbitro de campo, a ele vir no monitor e olhar. Isso deveria ser a regra, mas infelizmente a gente vê que a regra ela não é cumprida. E aí a gente fica se perguntando por que isso acontece. Mas vamos torcer por uma imparcialidade e que vença nessa noite aquele que tiver mais competência, mais qualidade, mais garra e possa fazer os gols nessa noite. Eu espero que seja o nosso Fluminense. Beleza pura? Esse era o vídeo que eu queria passar para vocês, tá? Quero te convidar. Vou também falar o meu palpite aqui. Depois do jogo, uma live pós-jogo para poder a gente falar dessa partida e, consequentemente, se Deus quiser, da nossa vitória, tá? O Fluminense de Copas é um Fluminense que me transmite muita confiança. Então, sim, eu tô confiante para hoje. Meu palpite para hoje, lá dentro da Arena Fonte Nova, é um resultado de 1 a 0 Fluminense, tá? Ganhamos hoje 1 a 0 e a gente traz um resultado importante pro Maracanã na próxima, no jogo de volta no dia 10. Beleza pura? Vai dar tudo certo, flusão na cabeça e vambora para mais uma grande partida. Fluminense de Copas é um Fluminense que busca títulos. Valeu, galera, tamo junto. Beijo no coração.